Olá a todos, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje, como sempre, tento trazer aqui algum tema que seja da atualidade do Benfica, ou seja, pode não ser uma notícia do dia, mas algo que esteja a acontecer neste momento. E hoje, além de ser notícia em alguns jornais, aqui o Bruno Lage ter aqui o lugar em risco para eventualmente depois das eleições, também não é um treinador que agrada a todos os adeptos, diria que não agrada a grande parte dos adeptos, então vão surgindo aqui alguns nomes. Portanto, Vasco Coutinho da Costa aparece aqui na foto e é o treinador da moda porque tem aqui vários sucessos na sua curta carreira. E é benfiquista, assumido, e inclusive corre aí alguns vídeos nas redes sociais. Ruben Amorim acaba por ser associado aqui a um candidato nestas eleições e também benfiquista, também aqui assumido, portanto não há aqui grande coisa a esconder, e é um treinador que é do agrado de muita gente. E depois José Mourinho, um treinador de créditos firmados, com um currículo como há poucos, e há quem diga também é benfiquista, portanto tenho aqui a dizer que o Benfica tem aqui 3 nomes que têm vindo a sair ou nas redes sociais, ou em discussão na televisão, ou nos jornais, ou por candidatos. Tem aqui, são 3 nomes que têm sido falados nas últimas horas, e então achei por bem abrir aqui esta discussão, porque eu já sei que vocês comentam sempre, então temos aqui esta discussão. Antes de avançarmos para qualquer tipo de opinião ou de análise ou do que vocês quiserem chamar a este tipo de vídeos, queria-vos pedir aqui então a subscrição, o vosso comentário com a vossa opinião, e para isso ouçam até ao fim, só no sentido de depois poderem contrapor ou concordar com aquilo que eu vou dizer. E já agora, se não quiserem comentar ou se não quiserem subscrever, mas quiserem ajudar, há sempre o vosso like. Então, uma das coisas que é muito apontada a Bruno Lage nestes últimos tempos tem sido a falta de identidade. Ou seja, Bruno Lage não é um treinador que tenha uma identidade. Ou seja, não é possível olhar para o jogo de Bruno Lage, seja no Benfica, seja no Botafogo, seja no Wolverhampton, e dizer que o Benfica joga de X maneira. Ou seja, o que acontece é que o Benfica tem aqui um traço, que é a base. Ou seja, digamos que a identidade maior que se pode encontrar no jogo de Bruno Lage é as transições, ok? É um treinador de transições. Sempre que apanha um bloco baixo, já sabemos a mesma conversa, tem dificuldades e não consegue contornar, ou consegue através de bolas paradas ou num lance fortuito. Aquilo que importa ressalvar no meio disto tudo é que os benfiquistas estão habituados a um Benfica dominador, ou pelo menos sonham em regressar aos tempos que o Benfica tinha realmente o domínio da realidade portuguesa, pelo menos. Tinha aqui uma identidade vincada, que era jogar ao ataque, marcar muitos golos, podia muitas das vezes se calhar até nem vencer os seus jogos, mas toda a gente sabia que o Benfica, pelo menos em casa, era uma equipa de respeito, e não era tanta questão de quanto é que vai ficar o jogo, é por quantos é que vai ficar o jogo, porque o Benfica jogava ao ataque, jogava para carregar e jogava para encostar o adversário lá atrás. Com Bruno Lage não é isso, ou seja, muitas das vezes acontece muita posse de bola, a bola gira de um lado para o outro e acaba por não conseguir ser eficaz. Este arranque de temporada é sintomático disso mesmo, ou seja, estamos a falar de um treinador que está aqui quase numa crise de golos, aqui com 2 golos por jogo, quando o Benfica investiu muito e tem um plantel super valioso que podia perfeitamente ter, em condições normais, ter tido outro resultado em Alverca, ter tido outro resultado na Amadora e inclusive agora com o Santa Clara. Portanto, aquilo que importa ressalvar daqui é que Bruno Lage não é um treinador que gosta de assumir, gosta de ter bola, gosta de ir para cima, gosta de marcar muitos golos, e vão-me dizer, mas ele ganhou 2-0 ao Nacional na primeira temporada. É verdade, mas estamos a falar aqui de um caso. Aí ganhou 5-0 ao Sporting na Supertaça. É verdade, mas esses jogos não são a regra da carreira de Bruno Lage. E como podemos ver ao longo da sua carreira, é muito mais vezes um jogo sofrível e que acaba até muitas vezes por ganhar por 1-2, por 1-2-0. Vamos por aqui até mesmo 1-3-0, ou seja, a questão é que o que acontece é que muitas das vezes não é uma exibição super convincente, ou seja, há momentos em que o Benfica se encolhe, e é normal, o Benfica não joga sozinho, há ali um adversário. Agora, importa perceber, enquanto adeptos, que o Benfica tem uma forma de jogar, que as coisas estão pensadas, que as substituições não são feitas aos mesmos minutos com as mesmas pessoas, quer seja contra o Chelsea, quer seja contra o Tondela. Ou seja, há que haver aqui um traço de identidade, há que haver aqui, se calhar, menos adaptação ao adversário. Fica sempre a ideia que Bruno Lage adapta-se muito ao adversário e não cria um jogo para si, e na minha opinião essa é uma das razões que faz com que os jogadores do Benfica muitas das vezes pareçam perdidos em campo e que muita gente até atribua
que aqui a questão de haver pouca vontade ou que podiam fazer mais. Na minha opinião, não é pouca vontade ou podiam fazer mais. Acho sim que, efetivamente, como não há um traço vincado, como não há jogadas de laboratório treinadas, como não há aqui uma identidade vincada a nível de vamos para aqui, vamos para ali, depois entramos no meio, depois associamos, procuramos a linha de fora, cruzamos, etc. Como não há isto vincado, a equipa anda ali à procura de um lance de gênio ou de uma inspiração de alguém. Agora, isto vem trazer aqui então à discussão outros nomes que são de peso e outro menos. E vamos começar aqui por José Mourinho, porque está aqui a aparecer a foto dele, agora já trocou, mas vamos começar então por José Mourinho. Ou seja, José Mourinho, vou já iniciar aqui a discussão, para mim não seria o treinador do Benfica, isto na eventualidade de virmos a trocar, ou seja, eu acho que Bruno Lage, e voltando aqui a Bruno Lage, tem os dias contados, e o próprio treinador sabe disso, ou seja, ele acaba o contrato no final da época e sabe que a posição dele é tão frágil, porque esta direção, por norma, deixa os treinadores sozinhos quando as coisas correm mal, portanto, a posição dele é tão frágil que a qualquer momento pode saltar fora ou então não ter o contrato renovado, portanto, a partir daí, José Mourinho não seria a minha escolha, e não seria a minha escolha porque, primeiro, ordenado elevadíssimo, é um treinador que já não joga um futebol bonito, quando apareceu no Futebol Clube do Porto, no Chelsea, aqueles primeiros anos, era realmente muito impressionante o seu futebol. O próprio Real Madrid de José Mourinho ganhou muita coisa e com muitos golos, também tinha aqui um super Ronaldo e uma super equipa com Di Marias, com Benzema, com um super Real Madrid, mas nada de tirar mérito, ou seja, parece-me é que José Mourinho parou algo no tempo e dirão-me que José Mourinho ganhou uma Liga Europa num Manchester moribundo, facto, ganhou uma Conference League na Roma que nunca ganha nada, facto, foi à final da Liga Europa, facto, ou seja, ele continua a estar nas discussões, mas ele próprio assume, José Mourinho assume que é um treinador muito mais de jogos a eliminar do que provas de continuidade. E vamos aqui ser reais, ou seja, aos dias de hoje em que há equipas a investir 400, 500 milhões no mercado, por exemplo o Liverpool esta temporada, vamos aqui, se calhar, pôr aqui já as cartas na mesa e dizer que é muito difícil, mesmo trazendo um jogador, mesmo trazendo um treinador que é especialista em jogos a eliminar, é muito complicado que o Benfica venha a ganhar uma Liga dos Campeões. E acho que isso acaba por ser mais ou menos transversal para todos nós. Agora, gostamos do Fenerbahçe de José Mourinho ou da Roma de José Mourinho? Acho que é demasiado pragmático, demasiado defensivo, demasiado espírito de sacrifício e não é esse o ADN do Benfica, ok? Não me parece ser o ADN que se quer no Benfica. Parece-me que no Benfica, por norma, pedimos futebol espetáculo, pedimos jogo ofensivo, muitos golos, muita associação de jogadores, muitos passes, muita verticalidade, e isso não me parece ser que empolguem as bancadas, portanto, e isso não me parece ser aquilo que José Mourinho traz. E depois, ordenado elevadíssimo, carga mediática enorme e já sabemos que rescisões é com ele. Portanto, por tudo isto, acho que é necessário aqui um sangue novo, uma nova geração de treinadores e a carreira de José Mourinho vem a dizer isso mesmo, ou seja, vem a decair. Não digo que o Benfica não fosse ganhar coisas com José Mourinho, não digo que ele não seja um líder que impusesse respeito, acho que sim, acho isso tudo, acho que poderia ser uma opção válida, eu, na minha opinião, acho que há opções mais em conta e que acabam por ser aqui um sangue novo e trazer esse futebol que entusiasma as bancadas que José Mourinho não traria. Passando a Vasco Botelho da Costa, eu já o sigo há bastante tempo, ou seja, é um treinador que é benfiquista, assumido, portanto, até correm aí vídeos dele a apertar com Jorge Jesus, que eu não sei se é ele, se não, mas toda a gente diz que sim, até passou na televisão e tudo, portanto, vou acreditar que seja, dele a apertar com Jorge Jesus na sua passagem pelo Benfica. O Vasco é um treinador que gosta de jogar e gosta de ter bola e gosta de dominar. Não é propriamente um futebol champanhe, mas é um futebol muito bem desenhado. Ou seja, a equipa sabe perfeitamente aquilo que tem que fazer em campo. E o Vasco chama a atenção quando é criada a Liga Revelação e ele acaba por estar aqui no Estoril Praia.
no Sub-23 do Estoril Praia, ele que tinha feito o percurso, ou seja, o Vasco começou, pronto, como todos os treinadores começam, ou a maior parte dos treinadores começam por baixo, começou ali pelo Cascais, foi subindo escalão em escalão, depois começou no Estoril Praia, ou seja, ficou perto de casa na mesma, mas no Estoril Praia Sub-17, por aí fora, e chegou ao Sub-23. E no Sub-23 ganhou por 2 vezes a Liga do Sub-23, se bem que é uma competição que os grandes também não põem lá os melhores, mas o facto é que Benfica, Sporting, Famalicão, que depois veio a ganhar mais tarde, portanto há aqui equipas importantes no na Liga Sub-23, e o facto é que foi bicampeão na Liga Sub-23 com o Estoril, ok? Parece-me ser aqui um trabalho muito interessante. Como se não bastasse, o Vasco ainda lhe juntou as 2 taças da Liga Revelação, a Taça Revelação, que é a taça desse campeonato, fez aqui 2 dobradinhas no Estoril, portanto parece-me que era logo um treinador de saltar à vista. Eu no Twitter já o acompanhava há muito tempo, tem resultados super interessantes com bons adversários. Depois também me parece que é um treinador da nova geração, que gosta de assumir, que tem uma personalidade forte, que não é aqui alguém que vacila perante estatutos de jogadores, alguém que gosta de ter uma equipa muito à sua imagem. E sai do Estoril e abraça aqui o União de Leiria, que vinha em crescendo desde as divisões mais abaixo, e ele chega à União de Leiria e logo no primeiro ano é campeão da Liga 3 e sobe e promove o União de Leiria à Liga 2. Consegue a manutenção, no ano a seguir abraça aqui o Alverca e não foi campeão, mas subiu em segundo lugar. Ele não começou de início, ou seja, já apanhou o campeonato em andamento, ainda assim foi buscar a subida de divisão com alguns meses de trabalho. Portanto, é alguém que onde entra tem impacto, gosta de dominar, gosta de jogar, e agora no Moreirense está na sua primeira aventura na Primeira Liga, e é um treinador que acaba por, em 5 jogos, tem 4 vitórias no Moreirense, a jogar bem, com jogadas bonitas, bem desenhadas, lá está, empolgante. Não é futebol champanhe, não é futebol espetáculo, mas é um trabalho muito bem feito até agora por parte de Vasco Botelho da Costa. Agora, vão-me dizer que ainda tem que provar muito. Concordo. Agora, também me parece que José Mourinho, quando chegou ao Porto, tinha sido adjunto, que era o tradutor de Bobby Robson no Barcelona, portanto não era alguém com peso nas decisões, e tinha estado aqui meia dúzia de jogos no Benfica, e saiu até em conflito com a direção, e acabou por chegar ao Porto pela União de Leiria, tendo uma carreira muito, muito, muito curta também como treinador. Rui Borges no Sporting também não é um treinador espetacular, mas a verdade é que também passou pelo Moreirense, foi ali fazer 5 mesinhos ao Vitória de Guimarães e chegou ao Sporting e foi campeão nacional e venceu a taça. Portanto, há que apostar muitas das vezes, porque em todos os nossos trabalhos, se cada vez que nós estamos a ter aqui um bom desempenho, se não apostarem, e sempre que é preciso alguém para o cargo acima, forem buscar fora porque já tem mais provas dadas, então também nunca vai ser possível nós mostrarmos o nosso valor. Eu vejo um bocadinho por aí, ou seja, desde que haja qualidade apresentada no trabalho, e o Vasco tem vindo a mostrar essa qualidade, desde que haja qualidade, não me importa que haja aqui uma aposta. E depois é assim, vencimento baixo, rescisão baixa caso corra mal, uma nova geração. Sinceramente, se fosse aposta de um novo candidato, ou até mesmo desta direção, não, porque acho que era fácil cozinharem o Vasco com entrega aos bichos logo nas primeiras conferências, acho que era complicado, mas com uma nova direção, acho que uma boa estrutura por trás poderia resultar. Mas lá está, dos 3 nomes que trago aqui, acaba por ser aquele que deixa mais dúvidas, por uma questão de ter uma amostra de jogos na Primeira Liga muito curta ainda. Passando aqui até Ruben Amorim, acho que é aquele que entusiasma mais pessoas. Isto porque o Sporting com ele foi um Sporting reinventado em todos os setores, ou seja, as contratações, ou era aquele jogador ou não era. Isto dá para o bem e dá para o mal, mas no caso dele, no Sporting, foi para o bem, ou seja, ele cismava num jogador e era aquilo. Foi campeão, depois teve ali uma pausa, depois foi campeão novamente. Acho que há aqui qualidade em Ruben Amorim. Agora, também temos de ter a noção de o último ano dele no Sporting
e estou a contar, foi um grande ano, e aquele ano em que ele sai, o ano passado, ou seja, a época passada em que sai, o Sporting estava avassalador, e nós todos temos essa memória do Ruben Amorim, aquele Sporting que atropelava toda a gente por muitos golos, ok? E que jogava bem, marcava muito, jogava bem, e não deixava dúvidas que iria ser o campeão, e estávamos ainda em setembro, e depois em outubro, e toda a gente dizia o Sporting vai ganhar isto por muitos pontos de avanço. Aquilo que me parece é que os benfiquistas, sabendo que Ruben Amorim quer treinar o Benfica, praticamente não há dúvidas sobre isso, que é benfiquista, que é um grande comunicador, que fala como poucos e que entusiasma então com esse bom futebol, é impossível ficar aqui abstraído da hipótese de Ruben Amorim vir a ser o treinador do Benfica. Agora, também me parece que é um treinador que está no Manchester, ainda hoje perdeu com o Manchester City por 3-0, ou seja, não sei se a aventura dele em Inglaterra vai durar muito mais tempo, não sei se ele quer regressar a Portugal já depois dessa aventura em Manchester, até porque sair de Portugal, ir fora à Premier League, ficar queimado aqui no Manchester, que não é um clube exemplo para ninguém, que tem sido um cemitério de jogadores e uma estrutura horrível e um estádio cheio de ratos e a meter água por tudo que é sítio, portanto é um clube a precisar de ser refundado também, tal e qual como o Benfica. Portanto, não sei se seria aqui a escolha ideal. Agora, parece-me ser um nome que mais apaixona, porque efetivamente é um trabalho muito recente em Portugal e que cilindrava toda a gente. Portanto, tem aqui as suas questões da teimosia, ou seja, ou é aquele jogador ou não é, tem aquela questão do sistema, que a equipa não está detalhada para aquilo, o plantel não está detalhado para aquilo, e ele embirra que quer aquele sistema e vai com aquele sistema até ao fim, como está a fazer em Manchester, ou seja, ele não vai abdicar daquilo, mesmo que isso lhe custe o trabalho. Portanto, estas questões da teimosia. Agora, a questão é, quando corre bem, Ruben Amorim efetivamente é um treinador que deu provas de ter muita capacidade, até mesmo na gestão. Eu lembro-me, por exemplo, quando chega ao Sporting, havia Mathieu, que era um dos maiores estatutos no plantel, era um dos ídolos dos adeptos, toda a gente adorava Mathieu, toda a gente adorava Slimani, e ele não tem problema nenhum de, ok amigo, não estás a treinar como deve ser, tens do feitio que tens, encosta. E isso, acho que falta também esse pulso também no Benfica, essa capacidade para ligar com egos, com estatuto, falta essa capacidade que Ruben Amorim parece ter. Lá está. Também tem várias conquistas, também é um treinador que acho que acabava por entusiasmar. Eu diria que este, com 3 taças da Liga, 3 campeonatos portugueses, com aqui uma taça de Portugal, uma super taça, portanto, parece-me ser um treinador que poucos diriam que não, ok? Mas também não seria eventualmente um salário baixo, etc. Mas também não sou super fã das substituições que faz muitas das vezes, ou seja, eu não gosto muito de treinadores teimosos, e quando começam a ir sempre pelas mesmas ideias também acho que são pouco maleáveis, e também não sei se Ruben Amorim nesse aspecto não ia enervar ali as bancadas uma ou outra vez. Mas lá está. Dentro destes 3, acho que qualquer um deles conseguia fazer um trabalho diferente para melhor que Bruno Lage. Isto é só especulação, é só conversa, é só para vocês conversarem comigo. Não estou aqui a dizer que vai ser José Mourinho, Ruben Amorim ou Vasco Botelho da Costa. Parece-me que, efetivamente, tem havido muitas notícias que José Mourinho está muito associado aqui a Rui Costa e a Luís Filipe Vieira. Tem havido aqui muitas notícias que Ruben Amorim tem sido associado a João Noronha Lopes. O Vasco Botelho da Costa tem sido aqui, já vi ali uma ou outra coisa pelas redes sociais que pode estar ligado a João Diogo Manteigas. As redes sociais gostam também muito destes treinadores que aparecem e que vencem tudo e querem logo puxá-los cá para cima. Portanto, acho que são 3 opções muito válidas. Uma pelo histórico e não pela atualidade, estou a falar de José Mourinho. Uma pelo passado recente, que é Ruben Amorim, não tanto também pelo presente, porque está a correr mal em Inglaterra, mas tem aqui a benesse de é o Manchester, e então nunca se sabe muito bem o que é que se pode esperar dali. E a outra, porque efetivamente é barata, sem ego, sem grande estatuto, seria sempre uma surpresa, e se correr mal não há aqui grande estrago, que é Vasco Botelho da Costa. Portanto, digam-me a vossa opinião nos comentários, já sabem, se puderem subscrever é sempre uma grande ajuda. Até breve.